sou Ana Karina Wagner e o vídeo de hoje é um que eu gosto muito de fazer, que é o de 12 livros para um determinado ano, e nesse caso é de 12 livros para 2023. Chega no final do ano, eu amo fazer planejamento, metas, organização, planner, organizar isso tudo, e no campo das leituras isso não poderia ser diferente. Eu adoro fazer listas de metas literárias e estabelecer os 12 livros para o próximo ano é uma coisa que eu sempre gosto muito, porque isso acaba sendo um norte para mim e quando for encaixar as próximas leituras, as outras leituras entre essas, né, porque essas que eu tô citando para vocês, que eu vou citar aqui ao longo do vídeo, elas são leituras mais densas. Não que as outras que eu faço acabam não sendo, mas as outras leituras que vão surgindo, elas já vão acabar sendo ou porque eu quero ler antes desses livros, ou porque esses livros vão me levar a essas outras leituras. Então eu gosto de fazer esse vídeo, eu gosto de compartilhar. Primeiro porque serve muito de inspiração para vocês, a gente troca ideias nesse caso, e vocês podem me indicar outros livros que podem servir de ajuda, ou os livros que têm em relação a esses que eu estou citando aqui. E essa troca eu acho muito incrível, então logo no início do ano você ter esse guia aí pra você não ter... Porque assim, você às vezes fica meio perdido na hora de escolher suas próximas leituras, e nesse caso, você fazendo uma listinha, eu acho muito legal. Fazendo algumas ressalvas aqui que eu acho importante, essa lista aqui, eu não fico me sentindo na obrigação de cumpri-la, eu quero cumprir para mim, mas eu não fico naquela loucura de que tem que realmente ler esses livros nos meses que eu vou compartilhar aqui. Eu pensei muito se eu ia definir os meses, porque isso não me deu muito certo no passado, mas eu acho que eu sei o porquê, o motivo de quando eu fiz uma escolha, por exemplo, de um livro para novembro. Eu queria ler o livro no primeiro dia de novembro, eu queria terminar antes do final do mês e não queria trazer aqui para o canal. Eu acho que fazer essas três coisas assim, no mesmo mês não dá certo, porque tem outras leituras que estavam me interessando no momento, e até porque eu não consigo, eu sou desse tipo, eu não sei vocês, mas eu não consigo definir como vai estar minha cabeça até o final do ano, até como vai estar minha intenção literária para lá, como vou estar enrolada. Então, eu acho assim, eu vou definir os meses, que é o que eu pretendo, uma ordem a seguir. Pode ser que ocorram alterações, mas eu vou procurar compartilhar isso com vocês, principalmente no Instagram. Ainda vou tentar usar mais a aba comunidade aqui do canal. Mas eu acho que uma forma também que vai ajudar é que, além das resenhas que eu pretendo trazer desses livros, é fazer um diário de leitura. Então, assim que eu começar a leitura, eu vou tentar gravar. O diário de leitura, eu não vou falar um vlog, mas assim, é mais um compartilhar com vocês, como se fosse uma espécie de stories, assim, mas no formato aqui do YouTube. Meu andamento da leitura, que eu vou achando uma conversa bem informal, bem dificuldade dos pontos, e vou liberando pra vocês. Eu acho que até esse vídeo vai sair mais rápido e mais fácil do que resenhas, né? E depois também vai ter o vídeo resenha desses livros. E aí eu vou dando norte, assim que for saindo a leitura, eu já vou reconfirmando aí pra vocês qual será a próxima escolhida. Eu acho que eu falei todas as considerações. E vai estar tudo aqui descrito no box de informação para vocês. Vou deixar também o link dos outros vídeos que eu fiz de 12 livros para ler em outro ano, que pode também servir de inspiração para vocês. Está tudo numa playlist, tá? E acho que é isso. Então chega de falação e bora aos livros escolhidos. Quando eu escolho esses 12 livros, eu tento ser bem criteriosa. E além de ser intenções literárias que eu pretendo, assuntos que eu tenho muito interesse de ler nesse ano, eu olho pro livro e eu vejo de alguma forma que ele vai marcar aquele ano pra mim, que eu acho que ele vai me tocar principalmente no ano escolhido. Então eu tenho esse cuidado muito grande, principalmente com a escolha do primeiro livro de janeiro, né? E no caso, esse livro de janeiro que eu vou mostrar pra vocês será a minha primeira leitura do ano. Então quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já terei começado a leitura. O primeiro livro é o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu finalmente vou ter o meu primeiro contato aí com a obra desse grande escritor português. Acontece que desde o final do ano passado eu tenho visto, vem aparecendo para mim vários trechos de sua obra, tanto na prosa quanto na poesia, principalmente na poesia, em que apareceram para mim vários poemas em que ele escreveu com o heterônimo do Alberto Caeiro. E nesse caso aqui nós temos uma reunião de vários fragmentos em que ele escreveu, né, boa parte aqui com o semi-heterônimo dele, do Bernardo Soares. E quem lê esse livro sempre gosta muito, sempre coloca ele como na cabeceira. É um livro da vida de muitas pessoas, eu tô bem empolgada, né, então os trechos que eu li aqui eu fiquei muito curiosa e eu acredito que realmente vai ser um livro que vai me marcar
muito. O próximo livro da lista aqui é O Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas. Esse livro aqui, ele foi relançado recentemente pela editora Panda Books. E eu fiquei muito, mas muito empolgada mesmo, porque eu sou super fã dos Três Mosqueteiros. É um livro que marcou minha adolescência, aí foi um dos grandes clássicos, um dos primeiros grandes clássicos que eu li. Isso faz muito tempo. E eu tô esperando a Zahar lançar o terceiro volume, né, da trilogia dos Mosqueteiros. Então, não sei se vocês vão conseguir ver, mas os meus livros da Zahar ficam aqui. Então, eu tenho o primeiro volume, que foi o que eu li não foi nessa edição, né, mas a história que eu li na época da adolescência aí. E aí depois eu descobri que fazia parte de uma trilogia, comprei o 20 anos depois e tô há um tempo esperando a Zahar lançar o terceiro livro, que é o Visconde de Bragelonne. Só que é um livro muito grande, a Zahar falou que tá para lançar esse livro, mas eu sempre fiquei muito encantada com a história do Máscara de Ferro, que se vocês estão achando familiar, ele inspirou aquele filme muito famoso com Leonardo DiCaprio, que é O Homem da Máscara de Ferro. E o que eu descobri é que esse livro aqui, ele faz parte, ele assim, é um livro dentro de um outro livro. Na verdade, o Visconde de Bragelonne, ele reúne várias outras histórias que podem ser lidas de forma avulsa, né? Elas são histórias independentes. E o que eu achei muito interessante, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em ler Os Três Mosqueteiros, acho enfadonho. Eu tenho até medo de fazer essa releitura e me decepcionar, mas acho que não, porque eu fiquei na época muito viciada em assistir várias adaptações, filmes, todos os tipos dos Três Mosqueteiros. Eu lembro que eu queria sempre ler mais e naquela época eu não sabia que tinha outros livros, né? Essa edição aqui que eu vou mostrar pra vocês aí vai passar, ela tem vários comentários nas margens. Então, a Panda Books, elas têm isso já nos clássicos da literatura brasileira, mas eles estão fazendo isso para os clássicos agora estrangeiros. Esse é o terceiro livro que eles têm. Eles têm Retrato de Dorian Gray e o Oliver Twist. Mas eles colocam nas margens vários significados de alguns termos que podem ser muito... que podem ser desafiadores na hora de você ler, né? Que pode incomodar, assim, não incomodar, mas gerar uma dúvida no sentido da palavra. E também eles contextualizam muito o que está acontecendo ali. Então, alguns nomes que só fazem sentido por causa do período histórico. Então, eles resgatam isso e eu achei isso fantástico. Então, isso aqui pode ser muito interessante para quem quer ler a obra. Então, eu vou fazer essa leitura aqui. E aí, quando a Zahar depois lançar, eu começo a fazer a releitura todinha aí dos Três Mosqueteiros. O próximo livro aqui da lista é um da Clarice Lispector, que é Um Sopro de Vida. Esse livro aqui, eu queria colocar a Clarice Lispector esse ano, então eu já vi... Também apareceu muito pra mim. São 3 escritores que apareceram pra mim. 2 eu já citei, né? Esse aqui é o segundo que eu citei. E o próximo vai ser o terceiro que apareceu muito nos últimos meses. Eu queria colocar a Clarice e resolvi colocar ela para o mês de março, mês das mulheres. Uma escritora. Esse aqui acho que é o mais fino aqui da lista. Mas acredito que não seja o menos importante nesse caso. Até porque ele fala de assuntos de vida e de morte. Foi um dos últimos livros, se não o último. Aí esse eu não tenho muita certeza, mas que foi um dos últimos 5 que Clarice Lispector escreveu. Então, esse tema de vida, de morte, essa dualidade trabalhada aqui é um assunto que me interessa muito. E logo no comecinho aqui do livro, eu achei que assim, eu sempre quando vou pesquisar os livros que eu tenho interesse, eu dou uma olhada na primeira página, pelo menos, e aí eu falei que estava me chamando esse livro. Isto não é um lamento, é um grito de ave de rapina, irisada e tranquila. O beijo no rosto morto. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos porque neles vivemos. De repente, as coisas não precisam mais fazer sentido. Satisfaço-me em ser. Tu és? Tenho certeza que sim. O não sentido das coisas me faz ter um sorriso de complacência. De certo, tudo deve estar sendo o que é. Esse início aí já é o suficiente, não preciso nem falar mais nada. É Clarice Lispector, nessa edição aqui lindíssima que a Roku tem feito, né? Que tem as pinturas feitas pela própria Clarice Lispector. Então ela fazia pinturas, tem que ter sempre aqui na orelha, né? A pintura dela. E toda essa coleção tem a pintura dela nas capas. E o quarto livro da lista, então, o livro de abril, é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E tá aí, então, o terceiro escritor que vai aparecer mais vezes, provavelmente, aqui no canal. Então, são 3 escritores que eu realmente defini que eu queria ler esse ano, que é Saramago, Clarice Lispector e Fernando Pessoa. Do Saramago, eu já li Caim,
gostei muito. E já comecei a ler também o Evangelho sobre Jesus Cristo, mas o momento que eu estava lendo não era muito propício, eu não estava focando muito na leitura. Foi um pouco antes da pandemia, então eu acabei largando a leitura, mas pretendo voltar. E então eu quis, já que eu recebi essa edição recentemente, é um lançamento recente da Companhia das Letras, que é uma edição especial, né? Ela é capa dura, ela tem material de prefácio, tem material extra aqui complementar, muito bom que parece, que eu dei uma olhada aqui, parece ajudar muito na leitura. Fora que essa edição tá muito linda, porque a diagramação ela é até mais confortável, dado que o Saramago ele escreve em blocos de texto aí, sem parada, né? Então tem um espaço para eu, ainda mais eu que gosto de fazer anotações nas margens, isso ajuda muito na leitura. Eu vi que eles estão, acho que já lançaram o Evangelho sobre Jesus Cristo, segundo Jesus Cristo, nessa mesma edição. Eu espero que eles lancem os outros livros do Saramago nessa edição, apesar de eu gostar da outra também. Mas essa edição aqui, capa dura, tem um aspecto aqui um pouco mais clean. Eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto. O quinto livro aqui da lista, o livro então de maio, é o Falecido Mattia Pascal, do Luigi Pirandello. Essa é uma edição aqui belíssima, vintage, hot stamp, faz parte da coleção da Clássica Literatura Unesp. Eu tenho outros livros, ele tem uns 20 títulos nessa coleção, em que eles têm títulos tanto da literatura brasileira quanto grandes classes de literatura estrangeira, né? E esse livro aqui, ele parece ser tudo do que o tipo que eu gosto, porque além de fazer reflexão, ele tem um tom muito satírico, pelo que eu percebi. Então ele conta a vida de um cara que trabalha como um arquivista e é casado, e ele viaja e acaba ganhando no cassino. E quando ele volta, ele descobre que ele foi dado como morto, e ele resolve aproveitar disso para aproveitar a vida. Eu vou ler aqui atrás rapidinho um trecho aqui. O que alguém faria se tivesse a chance de nascer de novo, de ser quem quisesse? Neste livro, o leitor acompanhará a trajetória do protagonista em meio ao embate entre identidade e sociedade, passado e possibilidade de futuro. A narrativa, que flutua com elegância da melancolia ao humor, questiona a hipocrisia em que a sociedade muitas vezes enclausura os seres. Então, como eu disse para vocês, tem pegadas do que eu gosto, que é reflexão, principalmente sobre a vida, sobre o que você tem feito. E também parece que ele vai trazer essa pegada aí do humor, dessa sátira aí. Então é um escritor que eu tenho muito interesse. Eu tenho outras obras do Pirandello, mas esse Falecido Mattia Pascal foi a que mais me chamou a atenção. E o sexto livro, que é o livro de junho, mês do meu aniversário, é esse aqui, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, do Laurence Sterne. Eu sei que esse livro aqui, ele serviu de base de toda uma corrente aí do Shandiano, que inspirou vários outros escritores, como o Machado de Assis, para o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui eu quero ler e fazer a releitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E também tem um outro livro da Companhia das Letras, que, se eu não me engano, se chama Riso e Melancolia. Vou deixar a capinha aqui ao lado para vocês, em que fala muito sobre essas outras obras que foram baseadas por este livro. Eu descobri esse livro no início do ano passado, e assim que eu descobri, eu também descobri que ele estava esgotado, e algum tempo depois a companhia anunciou que iria publicar esse livro, né, trazer de novo para o mercado editorial, e eu fiquei bem contente, e desde então falei assim, vou colocar para 2023 essa leitura. O sétimo livro aqui também é um lançamento da Companhia das Letras, que esse aqui é A Procura do Tempo Perdido, ou como é muito conhecido, é o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Na tradução da Companhia das Letras, nessa nova edição belíssima aqui, ficou A Procura do Tempo Perdido. Esse aqui é o volume 1, e esse projeto gráfico tá muito lindo, tá assim, a diagramação muito confortável, capa dura, aqui a lombada é de tecido. Quem tem aquelas edições da Companhia das Letras da George Orwell, aquelas novas que de 1934, A Fazenda dos Animais, e também aquele boxe, vocês não vão conseguir ver, mas tá aqui das Ark, do Conde de Monte Cristo, parece muito, capa dura com essa parte da lombada em tecido. Esse livro aqui, eu tô querendo ler há um bom tempo, mas não é só esse livro, né? Ele é formado por 7 livros, a companhia lançou apenas os 2 primeiros. Tem uma edição muito conhecida que é do Box Nova Fronteira, e também tem uma que sai pela Biblioteca Azul, que são os 7 volumes, e a companhia tá trazendo agora, então, esses livros. E eu fiquei bem interessada. Já tem um tempo que eu quero ler esse livro, mas eu vou fazer de uma forma mais devagar, tentando acompanhar à medida que os lançamentos da companhia forem aparecendo, porque eles querem trazer de 2 a 3 por ano. Então, ano passado trouxeram os 2 primeiros volumes, aparentemente esse ano é para trazer os 2 próximos, e ano que vem os últimos 3.
mas em outro vídeo do canal eu detalho mais como vai ser essa leitura, por isso que eu deixei mais para o segundo semestre mesmo. Então pretendo ler aqui dentro nesse livro, né, tem outros sublivros aqui dentro, né? Então eu pretendo ler um desses aí ao longo do mês. Mas eu explico melhor para vocês. Mas um assunto que eu gosto muito, que trabalha nesse livro, é o assunto sobre o tempo. A forma como o tempo aqui é medido, fala de memória, de infância, principalmente esse livro aqui. Então, realmente são temas que eu tenho muito interesse. O oitavo livro aqui, então, para agosto, nós temos O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Quem conhece aqui sabe que esse livro estava nas minhas metas para o ano passado. Acabou que não deu para fazer essa leitura, mas eu fiz uma outra leitura do Rosa, que foi o Sagarana, que é um livro de contos dele, o primeiro livro dele, em que eu amei, fiquei encantada com a escrita do Rosa. Ela é bem difícil, mas vale a pena, porque é uma leitura que você vai ter que se esforçar um pouco mais, mas acho que depois que você pega o jeito, ela decola mais rápido a leitura. Mas eu acho que esse livro também não é para ser rápido, eu acho que é um livro para ser bem devagar a leitura, bem apreciado, justamente pela questão do Rosa, todo com o trabalho da linguística, todo o aprofundamento do Guimarães Rosa, assim. É um escritor realmente... Esse livro tem as passagens mais lindas que eu sempre vejo, as citações incríveis, e eu realmente tô louca pra ler esse livro, por isso que eu coloquei ele novamente nas minhas metas literárias, nesse caso para 2023, e realmente esse livro é um dos que eu vou fazer o maior esforço mesmo para ler. O nono livro da lista, então, aqui é As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Eu já li um livro desse escritor, que é o Ratos e Homens, e gostei muito. E desde então, também, logo em seguida, eu vi algum vídeo da Ju Cerqueira falando que gostou muito de ler As Vinhas da Ira, que ela conseguiu numa edição de sebo lindíssima. E a única edição até então existente no mercado era uma edição da própria Record, mais uma versão de bolso, em que eu não tinha interesse em ler naquela edição. Então eu falei, não é possível que eles não relancem esse livro numa nova edição à altura do livro, né? Eu queria muito que tivesse a editora trouxesse todos os livros, reimprimisse, né, nesse novo tamanho aqui, inclusive Ratos e Homens, mas eu acho meio difícil, porque Ratos e Homens que eu li é de uma outra editora, foi da LPM, no formato de bolso, e também é um livro bem curto. Eu gostei muito, apesar da escrita do John Steinbeck ser um pouco truncada algumas vezes por causa do dialeto, ele tem uma característica mais local. Eu achei muito, um livro pequeno, mas ele muito profundo, me marcou bastante na época que eu li. E As Vinhas da Ira também acredito que não será diferente, estou bem empolgada, principalmente agora que tem uma edição muito mais gostosa, a diagramação aqui muito confortável, um grande clássico aí da literatura americana. Os próximos 3 livros da lista, vocês vão ver que eles são maiores desses que eu já citei, mas por isso que eu deixei eles para o final. Então o 10º livro da lista aqui é Ilíada, de Homero. Esse livro, para quem segue aqui o canal há um tempo, eu coloquei nas minhas metas como um projeto à parte ano passado, de fazer leitura de clássicos da antiguidade, mas eu percebi que se eu não colocasse nas metas dos 12 livros, deixasse um projeto à parte, eu não queria começar, porque eu sempre acho que eu preciso ler mais alguma coisa para começar a entender Ilíada, e eu acredito que um clássico por si só deve bastar. Eu acho que sim, eu quero... tem um livro específico que eu quero ler, depois eu compartilho com vocês, e outras leituras que vão surgindo para dar apoio, mas eu quero fazer a leitura, encarar essa leitura de uma vez. Essa minha edição é de 34, então esse tamanho não se assustem tanto, porque é uma edição bilíngue. Esse aqui tem a tradução do Trajano Vieira. Eu tenho outras peças que eu recebi da 34 com a tradução do Trajano Vieira, então provavelmente vocês vão ver aqui ao longo do ano outras peças gregas. Mas então eu tô colocando dos 12 livros aqui Ilíada, porque eu quero ler Ilíada, quero ler Odisseia, Eneida, Metamorfose, de grandes clássicos aí da antiguidade. E aí eu falei, vou colocar nas metas 12 livros, porque não vai ter erro dessa forma, espero funcionar. Mas realmente aquele projeto que eu falei nesse vídeo, eu vou deixar até linkado aqui nos cards e também no box de informação, falando mais sobre essa ideia de trazer esses livros aqui para o canal e tentar desmistificar um pouco essa ideia que esses clássicos da antiguidade não dão trabalho assim, porque eu mesma estou colocando barreiras para começar a ler e nem abri e já fico falando que eu acho que vai ser muito difícil, e não é bem assim. Não que não envolva você ter que olhar com mais calma, é desafiador, mas é um livro, certo? Que eu espero gostar bastante, porque eu já tive um contato na época do ensino médio, naquelas edições adaptadas, e sempre gostei muito de mitologia, sempre gostei muito de também dessa parte relacionada a mitos gregos e tudo mais. Eu acho que é um livro realmente que eu vou gostar
muito. A 11ª leitura, então, o livro para novembro, é Moby Dick, do Herman Melville, nessa edição que eu tenho aqui da Zahar, que é uma edição comentada, uma edição lançada recentemente com uma nova tradução. Eu tenho a edição da 34, que é uma tradução já conhecida porque é a que saía pela Kozak Naif, mas quando eu for falar mais desse livro, compartilhar aqui com vocês, eu falo mais das outras traduções que eu pretendo intercalar, e eu também pretendo fazer uma comparativa aí com a edição da Antofágica, que é lindíssimo, um projeto gráfico também, tem ilustrações incríveis por dentro, que eu acredito que faça uma imersão ainda maior na leitura. Mas assim, eu gosto muito da parte comentária da Zahar, eu acho que isso ajuda muito na leitura também. E também eu optei por ter essa edição também, porque eu tenho outro livro da Zahar, do Herman Melville, que é o Jaqueta Branca. Então esse meu trecho aqui, eu amo os clássicos da Zahar, tem uma pequena coleção aqui dos clássicos. Então eu acredito que eu vou fazer a leitura nessa, vou intercalar na verdade, né? Mas eu dou mais detalhes pra vocês. E também tem outro livro que eu quero ler antes dele, que é o No Coração do Mar, se eu não me engano, acho que é esse o nome do livro, vou deixar a capinha aqui ao lado, que é o livro que realmente inspirou o Herman Melville a escrever esse livro aqui, que então é a história real baseada, que esse livro se baseou. Então eu pretendo fazer a leitura desse outro livro primeiro, antes de encarar este livro. Eu sei que ele é bem desafiador, não só pelo tamanho dele, mas porque é um livro que se passa no mar, que ele acaba sendo enfadonho para muitas pessoas. Mas eu tive uma experiência um pouco parecida quando eu li O Lobo do Mar, do Jack London, em que teve uma parte que eu quase desisti da leitura, ainda bem que não, porque foi um livro muito marcante, que eu gostei muito, porque na hora que você pega ali o que você sai disso, né, de achar que tá no mesmo lugar, que tá muito preso ali ao mar, você acaba indo para outra parte, né, a parte mais filosófica, a parte mais que tem uma mensagem mais profunda a passar, e eu acredito que aconteceu algo semelhante a este livro. Por fim, para dezembro, o livro escolhido é do Charles Dickens, que é o tão famoso David Copperfield. Eu acho que Charles Dickens tem tudo a ver com o clima de dezembro, por isso que eu deixei ele para o último livro do ano. Eu tenho que confessar para vocês que eu já li a metade desse livro, estava gostando muito da leitura, mas por motivos que eu estava muito enrolada na época, com outras leituras, outros compromissos, eu acabei parando a leitura. Eu estava lendo uma outra edição, que é um box Nova Fronteira, estava gostando bastante, mas como eu ganhei essa edição também aqui da Zahar, lindíssima, essa aqui é comentada e ilustrada, e eu quero retomar a leitura a partir dessa edição, até porque a outra já está um pouco marcada, então eu quero ter o contato, estou bem empolgada a retomar essa leitura, porque realmente eu estava gostando. É um romance de formação, então você acompanha a vida do David Copperfield desde a sua infância. E assim, é um tipo de livro que também eu gosto muito de ler, romances de formação. E realmente eu estava gostando do livro e eu quero retomar essa leitura. Eu estava com vontade de fazer isso há um bom tempo e eu falei que o momento certo era agora. Então essa aqui é a minha pilha com a escolha dos 12 livros para ler em 2023. Ela está bem pesada, eu vou até deixar ela aqui ao lado. Mas deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam dessas minhas escolhas. Eu estou super empolgada mesmo com essas leituras. Então vai ser um prazer fazer essas trocas com vocês, se vocês leram. E não esqueça de deixar aqui nos comentários também a lista de vocês. Se vocês ou leram ou pretendem ler, né, depois de assistir esses vídeos, eu deixei vocês curiosos e instigados a fazerem uma dessas leituras aí junto comigo, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!